Os destaques desta edição. Arthur diz que grupo de professores se articula para boicotar a educação municipal. Centro de Detenção Provisória Masculino 2 será inaugurado na sexta. Nova cadeia terá 571 vagas. Ministério Público Estadual pede a suspensão da taxa de licenciamento ambiental de veículos. Governo vai investigar se preços de passagens aéreas caíram após cobrança de bagagens. Senado aprova fundo para bancar campanha com dinheiro público. Recibos apresentados por defesa de Lula têm datas que não existem. STF nega a prisão, mas afasta do mandato e manda Écio não sair de casa à noite. Em carta, Palocci pede desfiliação do PT. Chama o partido de seita e diz que Lula é uma pretensa divindade. Pelo menos 14 pessoas são assassinadas em centro de reabilitação do México. Cruzeiro e Flamengo decidem hoje a Copa do Brasil, que garante vaga na Libertadores. Polícia Federal apreende droga avaliada em 3,5 milhões de reais em Manacapuru. Cidade volta a viver horas de tranquilidade sem ocorrência de mortes por violência. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h49. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Esse é o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fala em temperatura máxima de 29 graus. O Climatempo está prevendo 13 milímetros de chuva com temperatura máxima de 33 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. A velocidade do vento é de 5 km/h. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2017. Dia de São Vicente de Paulo. Comemoramos ainda o Dia Mundial do Turismo, Dia do Encanador, Dia do Cantor, Dia do Idoso e o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Chegamos aos 270 dias do ano e faltam 95 para terminar 2017. A vazante dos rios Amazonas e Solimões prejudicam a navegação e o Rio Negro, que banha Manaus, desceu mais 12 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 38 centímetros. 3 fatos marcantes da história. 1540, Inácio de Loyola funda a Ordem Religiosa Companhia de Jesus sob autorização do Papa Paulo III. 1825, inauguração da primeira linha férrea do mundo. 2015, cientista descobre os compostos químicos emitidos durante a decomposição da parte carnosa dos cadáveres. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Centro de Detenção Provisória Masculino 2, CDP 2, localizado no quilômetro 8 da BR-174, Manaus Boa Vista, será inaugurado na próxima sexta-feira. A nova unidade vai contar com 571 vagas. A unidade começou a ser construída em junho de 2014, após a entrega do Centro de Detenção Provisória Feminino, também no quilômetro 8 da 174. A unidade prisional terá um espaço destinado a tratamento de detentos com dependência química, além de 4 pavilhões para os presos. Alberto Peregrini, terror e pânico ontem, assalto com reféns em um ônibus lá na zona leste da cidade. Mais um ônibus assaltado foi da linha 619. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo. Essa linha 619 é a linha do Puraquequara, né? A linha que faz lá para o bairro do Puraquequara, e dessa vez, Paulo, como já aconteceu também em outras oportunidades, os bandidos foram bastante violentos, ameaçaram as pessoas, bateram nas pessoas, e foi uma situação muito constrangedora para quem estava dentro desse coletivo, Paulo Guerra. O motorista conseguiu levar o veículo até onde estava um carro da polícia e avisou aos PMs que conseguiram prender um dos bandidos. Eram 4, outros 3 escaparam, se embrenhando na mata, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, se embrenharam sim nas matas, e ainda bem que esse que foi preso era um dos mais violentos, Paulo. Ele batia e passava a faca nos outros e batia a cabeça das pessoas no ferro, ameaçando-as de morte todo o tempo. A polícia, ainda bem que o motorista teve bastante habilidade, tinha um carro de polícia nas proximidades e conseguiu prender um dos bandidos. Tomara que esses outros que se empenharam na mata também, se a polícia não achar, tomara que a onça ache. Peregrini, o tempo é instável em Manaus, com ameaças de chuva. Como é que está o tempo aí na área onde você está?
Nublado, Paulo. Nós que já fizemos aí a zona norte da cidade, na oportunidade em que estivemos no Instituto Médico Legal, aí passamos por boa parte da zona norte, como Avenida Noel Núteos, Avenida Camapuã, e chegando na zona leste através da Alameda Cosme Ferreira, e onde estamos nesse momento nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Nessa área, Paulo, o tempo é muito nublado, com ameaça de chuva para qualquer momento. Peregrini, felizmente tivemos uma noite de tranquilidade na cidade, sem mortes por violência. Então, é isso aí, Paulo. Chegava no Instituto Médico Legal, hoje de plantão, o George, ele me olhava, já foi rindo, dizendo que Pelegrini, hoje houve madrugada, noite, houve pouco o que fazer, pouca movimentação, ninguém foi para pedra, Paulo, em relação a acidente de trânsito e também homicídio na cidade, nós não tivemos nenhum durante a noite e madrugada. Peregrini está daqui a pouco com tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada. Claro que outras ocorrências aconteceram e o Peregrini vai contar tudo em detalhes daqui a pouco. Bom trabalho. Bom, vamos sim, Paulo. Inclusive vamos trazer, viu, Paulo? Vamos trazer inclusive os números aí da Secretaria de Segurança, diminuição no número da criminalidade, diminuição no número de latrocínios, caiu muito o número de mortes na cidade. É claro que temos, mas caiu muito. Daqui a pouco a gente vai trazer esses números oficiais aqui dentro dessa edição do Jornal da Manhã. E nesse momento, Paulo Guerra, uma grande movimentação policial na Rua dos Andradas, aí no centro da cidade. Paulo Guerra, ali por trás da igreja, ali naquelas aproximações da Rua dos Andradas, tem uma loja foi arrombada e o ladrão está em cima do telhado. Aproximadamente 7 viaturas da Polícia Militar estão no local, já fizeram o cerco. O bandido Homem-Aranha já foi localizado e a polícia faz o cerco nesse momento para pegar esse ladrão aí na área central da cidade. Todo mundo pautado já, Peregrini. Esse assalto aqui no centro da cidade, o ladrão está no telhado do prédio. Ainda bem que aí não tem paraquedas, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, nem aquela teia do Homem-Aranha que está fazendo sucesso no cinema, mas ele está lá em cima nesse momento, em cima do telhado, e há quem diga, Paulo Guerra está drogado, está chamando palavrão, lá está fazendo a maior onda nessa hora, nesse momento, lá na Rua dos Andradas, centro da cidade. Ele será recebido com muito carinho, certamente. Até daqui a pouco. Com certeza. 5:55 em Manaus. Temos informações com o repórter J. Rai. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, e a equipe econômica da prefeitura apresentam hoje, a partir das 9 horas da manhã, em audiência pública na Câmara de Vereadores, o relatório detalhado das receitas e despesas referentes aos meses de maio a agosto deste ano. O procedimento atende a uma exigência constitucional, como explica o consultor Hamilton Gadelha. Todo o povo está convidado, as instituições a participarem, é uma obrigação constitucional e um dever do povo conhecer como está se comportando a economia, as despesas, o que está entrando nos cofres públicos e como está sendo gasto. Então é um momento de cidadania, é um momento de transparência, de prestação de contas. Em tempo, moradores do Lago do Catalão, na zona rural de Iranduba, apelam às autoridades competentes para que combatam a pesca com arrastões naquela comunidade. Segundo uma moradora que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represálias, nesse período de vazante do rio Solimões, os peixes que tem no lago são para o sustento dos próprios comunitários. Mas, segundo a denunciante, pescadores procedentes de Manaus costumam utilizar os chamados arrastões, capturando em sua totalidade espécies como surubim, tucunaré, curimatã e cará. Abre aspas. Esses peixes vão fazer falta daqui a uns dias aos comunitários do Lago do Catalão. Fecha aspas, ressalta a moradora, reforçando o pedido de providências aos órgãos de controle do setor pesqueiro. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5:57 em Manaus. A repórter Thaís Gama tem informações sobre a raiva animal.
A Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, realizará nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, uma ação em comemoração ao Dia Mundial contra a Raiva no Sumaúma Parque Shopping, Cidade Nova, com um serviço de vacinação antirrábica para gatos e cachorros, atendimento personalizado com adestrador e exposição sobre os serviços de controle da zoonose estadual, além da orientação de combate à raiva. Além disso, os frequentadores dos centros de compra poderão adotar animais de pequeno e médio porte, adquirir adesivos da ONG Pata, conscientização sobre a castração e orientação sobre denúncias de maus-tratos contra os animais. De acordo com o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, é preciso divulgar que a raiva é uma doença grave, fatal e, felizmente, sua ocorrência está cada vez mais rara. Conforme ele, o vírus da raiva se mantém na natureza por meio da infecção em morcegos, hematófagos, alguns animais silvestres e principalmente em animais domésticos, como o cão e o gato. A necessidade de vacinação anual destes animais evita, assim, a possibilidade de infecção. Quem for vítima de mordedura de animais, seja cão, gato, animais silvestres ou até mesmo morcegos, deve procurar a unidade de saúde para atendimento e, caso seja necessário, realizar o procedimento de profilaxia antirrábica conforme o recomendado pelo Ministério da Saúde. Quanto às ações no Sumaúma, elas serão realizadas somente na quinta-feira, de 10 horas da manhã às 10 horas da noite, com um posto de vacinação localizado na área do estacionamento do shopping. A recomendação é que os animais estejam de coleira e os considerados de grande porte, se faz necessário o uso de focinheira por medida de segurança. A exposição e os outros serviços serão disponibilizados no piso Japim para todos os visitantes. Estas foram as informações da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo instável com ameaças de chuva e temperatura de 25 graus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, o vereador Francisco Coelho do PROS, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Natália Nogueira do PSC, convidam a população para uma audiência pública onde se dará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do ano de 2017. O presidente Francisco Coelho dá mais detalhes sobre a audiência e aproveita para reforçar o convite. É verdade, Zegdeg, é muito oportuna a tua vinda aqui na Câmara e difundir, levar essa informação a toda a população manacapurense. Nesta quarta-feira nós temos audiência de fundamental importância, que é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, e para que nós possamos cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que exige a transparência em toda a aplicação do erário público. Seria importante que a população se fizesse presente aqui no plenário da Câmara, que nós haveremos de abrir o espaço para a população fazer suas indagações, para ver onde é que está vulnerável a administração pública, onde é que está sendo mal aplicado os recursos públicos, porque hoje não se pode mais fazer administração pública se não tiver transparência. Então a Câmara está preocupada com isso, sim, e com certeza a população tem que ser mais participativa nessa questão da boa aplicação do erário. Essa audiência pública será conduzida pela Secretaria de Finanças do município, mas a Câmara estará, com certeza, os 15 vereadores aqui, para que nós possamos elucidar tudo aquilo que a população tem dificuldade de entender. A audiência pública acontece logo mais, a partir das 9 horas do plenário da Câmara, e contará com a presença de representantes do Poder Executivo Municipal. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6 horas e 6 minutos em Manaus. Pessoas que acabaram de entrar no programa Bolsa Família precisam ativar o cartão antes de sacar o benefício. Cíntia Moreira tem os detalhes. Aquelas pessoas que acabaram de entrar no programa Bolsa Família precisam ativar o cartão antes de sacar o benefício. Para isso, é preciso ligar de qualquer telefone fixo ou celular para o número 0800 726 0207, solicitar o desbloqueio e a liberação para o cadastramento da senha. A ligação é de graça. Depois é preciso assinar o termo de responsabilidade de guarda do cartão e cadastrar uma senha em uma lotérica. Para fazer este procedimento é indispensável apresentar um documento de identificação. A ativação do cartão e o cadastramento da senha também podem ser feitos em qualquer agência da Caixa. Como
Como o prazo da entrega dos cartões é de 30 a 40 dias, o beneficiário pode sacar o dinheiro por meio de guia bancária, apresentando um documento de identificação em qualquer agência da Caixa neste período. Para saber o dia em que é possível retirar o dinheiro, deve-se observar o último dígito do número de identificação social que fica impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com o NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e assim sucessivamente. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres que tenham renda per capita mensal de até R$85 e para famílias pobres com renda per capita mensal entre R$85,01 e R$170. O valor repassado para cada usuário varia de acordo com o número de membros da família, idade e renda declarada no cadastro único. Para mais informações, acesse www.mds.gov.br. Reportagem Cíntia Moreira. 6h08 em Manaus. Nesta sexta-feira, dia 29, a Rádio Difusora vai transmitir a apresentação do 6º Festival Amazonas de Música, direto do Teatro Amazonas, de 20 até às 24 horas. As multas por excesso de velocidade lideram o ranking das infrações cometidas no trânsito em 2017. Rafael Costa tem os detalhes. As multas por excesso de velocidade lideram um ranking das infrações cometidas no trânsito em 2017. De acordo com o governo federal, já são mais de 13 milhões de multas aplicadas por excesso de velocidade em vias e estradas brasileiras. O número até setembro é próximo do total somado em 2016, quase 15 milhões de multas. Nos últimos 7 anos, a alta velocidade é a infração mais cometida pelos motoristas em todo o país. Dirigir sem cinto de segurança, avançar no sinal vermelho e estacionar em locais inapropriados fecham o ranking das infrações mais cometidas no Brasil, segundo o levantamento. Os reflexos desse comportamento ao dirigir podem ser observados no número de acidentes em rodovias federais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em 2017, já são quase 9 mil acidentes graves, quando há pelo menos um ferido grave ou então óbito. Esses acidentes já causaram mais de 3 mil mortes e deixaram mais de 41 mil feridos. Para reduzir esses números, o governo federal planeja ações, programas e projetos destinados à educação, conscientização e prevenção aos acidentes nas estradas. Atualmente, as multas por velocidade podem variar de valor conforme a gravidade. Segundo o Detran, se a velocidade superar os 20% estabelecidos pela via, o condutor sofrerá uma multa média, tendo que pagar R$85 mais 4 pontos na carteira de habilitação. Se a velocidade estiver entre 20% e 50%, a infração passa a ser grave e o condutor terá que pagar R$127 e receberá 5 pontos na carteira. No último caso, quando o motorista estiver acima de 50%, ele terá que pagar R$574, receber 7 pontos, terá a carteira apreendida e terá o direito de dirigir suspenso. Reportagem Rafael Costa. 6h10 em Manaus. Com investimentos de 80 milhões e a previsão de gerar 320 empregos diretos e 1.500 indiretos, a Borel Indústria de Componentes inaugurou ontem sua primeira fábrica de componentes no Polo Industrial de Manaus. 6h11. A meta continua: fechar das contas. Na expectativa de conseguir recursos extras, o governo federal faz hoje 2 leilões em São Paulo e no Rio de Janeiro, que vão oferecer concessões no setor de energia. Em um deles, espera arrecadar 11 bilhões com a venda de 4 hidrelétricas. O valor é considerado importante para ajudar a equipe econômica de Temer a não ultrapassar o teto de 159 bilhões de reais no rombo dos cofres públicos. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão ligado à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, informou ontem que foi instaurada a averiguação preliminar
para apurar informações da Associação Brasileira das Empresas Aéreas sobre redução dos preços das passagens. A greve dos Correios entrou hoje em seu 8º dia com a adesão de todos os 31 sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em empresas de Correios e Telégrafos e similares, o FENTECT. Agora a paralisação atinge 23 estados e o Distrito Federal e a Justiça determinou que 80% de serviços sejam mantidos. O principal índice de ações da Bolsa Paulista, a B3, fechou em queda nesta terça-feira pelo 4º pregão seguido, após perder o patamar dos 75 mil pontos na véspera, com investidores preferindo a cautela, enquanto espera a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer e de olho nas tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O Ibovespa recuou 0,17% a 74.318 pontos, acumulando perda de 2,22% em 4 pregões. O dólar fechou em alta nesta terça-feira após o presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, ter reforçado a possibilidade de mais uma alta nos juros do país neste ano, mas o avanço perdeu força em meio a um fluxo vendedor, segundo a Reuters. A moeda norte-americana subiu 0,29%, vendida a 3,16%. Aproximadamente 1.800 universitários beneficiários do Bolsa Universidade vão dar a sua contrapartida ao programa, participando do processo de avaliação dos alunos da rede municipal de ensino na 3ª edição da avaliação de desempenho estudantil, que começa no dia 5 de outubro em 356 escolas da rede. Os bolsistas foram selecionados pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional ESP e começaram a ser preparados com formação específica nesta terça-feira. 6h13 em Manaus. Com mais de 10 horas de programação interativa, o Enem Talks, que traz aulas preparatórias animadas para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem nesta quarta-feira, terá transmissão ao vivo, direto do Teatro Manauara, no Workplace do Enem Action no Facebook. Para participar, basta acessar www.enemecation.com.br. Fazer o cadastro gratuitamente. Além de ter acesso ao maior portal preparatório gratuito para o Enem, o candidato poderá ter acesso ao workplace exclusivo de transmissão do Enem Talks. A merenda escolar oferecida em escolas indígenas pode e deve ser adaptada aos costumes de cada povo, com possibilidade de fornecimento pelos próprios indígenas aos programas públicos de alimentação escolar, com dispensa de registro, inspeção e fiscalização. A conclusão foi oficializada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Amazonas e Ministério Público Federal no Amazonas, em nota técnica expedida sobre a questão. O governador Davi Almeida lançou ontem o sistema de aplicativos da chamada de emergência SAS, que acionam online, por meio de smartphone ou tablet, unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. O lançamento ocorreu durante a inauguração da Borel Indústria de Componentes, que se tornou a terceira ou parceira do projeto, ao doar os tablets que serão utilizados pela corporação para gerenciar e atender às demandas recebidas a partir do aplicativo. De acordo com o idealizador e desenvolvedor do sistema, capitão dos bombeiros Marco Antônio Gama, o SAS foi desenvolvido para melhorar o atendimento dos bombeiros à população, reduzir o tempo de resposta para as chamadas de urgência e otimizar o trabalho da corporação. Outra vantagem é a diminuição do número de trotes, uma vez que o sistema identifica o local exato do solicitante e os dados do seu telefone móvel. Uma necessidade que a gente já tinha há algum tempo, a questão de a gente chegar no local da ocorrência mais rápido, não perder tempo, e eu decidi trabalhar em cima disso, dessa necessidade, pela experiência que a gente já tinha, pelo relato dos colegas. Então surgiu a ideia de criar esse aplicativo de chamada de emergência com georreferenciamento, onde o cidadão chama a ocorrência pelo aplicativo e é fornecido um ponto geográfico onde ele se encontra. Então não tem como não chegar nesse ponto, não precisa pegar informações de populares, não precisa gravar nome de rua, ganha-se tempo de não precisar estar entrevistando o solicitante no telefone. Então, com isso aí a gente chega muito mais rápido à ocorrência, com muito mais precisão e com os equipamentos que a gente realmente vai precisar, porque a gente já sabe o tipo de ocorrência. O governador destacou que o Amazonas é o porto seguro dos investimentos. O modelo Zona Franca de Manaus é o único que tem resguardado as suas garantias
constitucionais. Esse é o modelo Zona Franca que tem a segurança jurídica e o nosso modelo é o modelo que tem a capacidade de, entre todos os modelos do Brasil, de sair da crise primeiramente. E os números mostram que nos últimos 3 meses, só com o nosso principal imposto, nós crescemos em junho 12%, em julho 19%, em agosto 30% e a previsão de crescimento de setembro é acima de 30%. E investimentos como esse, sem dúvida alguma, ajudam a alavancar o crescimento da nossa economia. Nós estamos plenamente satisfeitos e felizes com a Positivo, que acreditou e que acredita no nosso modelo Zona Franca e que tem ampliado seus investimentos aqui na nossa cidade, gerando mais emprego. 6h17 em Manaus. OAB questiona a contagem de prazos em dias corridos em juizados especiais. História Júnior tem os detalhes. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 483, na qual sustenta a inconstitucionalidade de decisões judiciais que aplicam a contagem dos prazos em dias corridos e pede que o STF determine que os prazos processuais sejam contados em dias úteis. O relator da ADPF é o ministro Luiz Fux. Segundo a OAB, o artigo 219 do novo Código de Processo Civil, o CPC, prevê a contagem em dias úteis, em contraposição ao artigo 181 do antigo Código, e tal posicionamento se coaduna com os princípios do Estado Democrático de Direito. A entidade assinala, no entanto, que essa regra está sendo desrespeitada por juizados especiais nas áreas civil, federal e da fazenda pública no país. No caso dos juizados cíveis, há estados como Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins que seguem o novo CPC, enquanto outros como Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo continuam a contar os prazos em dias corridos. Essa situação, segundo a OAB, viola preceitos constitucionais fundamentais, como o da ampla defesa da legalidade, da tripartição dos poderes, da segurança jurídica, do devido processo legal e do direito ao repouso semanal, no caso dos operadores do direito. No pedido de liminar, no sentido de determinar que seja imediatamente adotada a contagem dos prazos em dias úteis nos processos em tramitação nos juizados especiais, nas 3 esferas, a entidade de classe fundamenta a urgência, sobretudo em razão de que os prazos processuais, caso descumpridos, acarretam perecimento de direitos e sua supressão indevida, caracterizada cerceamento da plenitude do direito à ampla defesa. Com informações do STF, reportagem Storni Júnior. 6h19. Preocupado com o reduzido efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Amazonas, tanto na capital como no interior do estado, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, defenderá junto ao novo governador Amazonino Mendes a realização de concurso público para a segurança pública. Cabo Maciel garantiu que formalizará expediente ao Comando-Geral da Polícia Militar para que inicie estudos analisando a quantidade de vagas necessárias para o preenchimento de vagas para soldados e oficiais capazes de atender a população. O deputado estadual Sinésio Campos encaminhou ao governo do estado ontem requerimento para que seja revogada a lei de inspeção de licenciamento ambiental de veículos. Sinésio mencionou que os órgãos competentes estaduais, SEMA, IPAAN e DETRAN, adotaram procedimentos equivocados para a instituição e efetivação da referida cobrança, não seguindo devidamente as orientações estabelecidas na resolução número 418 de 25 de novembro de 2009, que dispõe sobre critérios para a elaboração de planos de controle de poluição veicular. 6h20. A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, afirmou ontem, após ser questionada sobre o assunto, que as investigações da Lava Jato terão um prosseguimento natural. Doge disse ainda que a operação terá todo o apoio da gestão dela à frente da PGR. Raquel Doge concedeu nesta terça a primeira entrevista coletiva desde que tomou posse no cargo no último dia 18. Ela deu a declaração após se reunir com ministros para discutir a crise na segurança pública no Rio de Janeiro. O plenário do STF retoma o julgamento sobre como deverá ser o ensino religioso nas escolas públicas. Já votaram pela permissão de promover crenças 5 ministros contra 3 que defendem apenas a exposição da história das religiões.
Faltam votar Marco Aurélio, Celso de Melo e Carmen Lúcia. O colegiado do Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do ano de 2013 dos ex-secretários de Estado da Produção Rural, CEPRO, Eronildo Bezerra, Canara Lauchner e Sônia Sena Alfaia, na manhã de ontem, durante a 33ª sessão ordinária deste ano. Somente Eronildo Braga Bezerra terá de devolver aos cofres públicos mais de 200 mil entre multas, glosa e alcance. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovou com ressalvas as contas de campanha do governador eleito Amazonino Mendes e do vice Bosco Saraiva. A análise das contas foi realizada nesta terça-feira. As ressalvas não impedem a diplomação do governador e vice marcada para 2 de outubro. O ex-ministro José Dirceu teve a pena aumentada em quase 10 anos para 30 anos, 9 meses e 10 dias em um processo da Operação Lava Jato por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão foi tomada nesta terça-feira pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. É a segunda maior pena aplicada a réus da Lava Jato até então. No mesmo processo, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, foi absolvido por insuficiência de provas. Polícia. 6h25 em Manaus, que tem tempo instável agora com chuvas. Um homem de 31 anos foi preso após assaltar um hotel na rua Ramos Ferreira, no centro da cidade. Após o crime, o suspeito estava em ônibus quando foi abordado em uma operação da polícia de revista em transportes coletivos. Com ele foram encontrados celulares roubados do estabelecimento, dinheiro, droga e uma arma caseira. De acordo com a equipe de investigação do primeiro DIP, o suspeito havia assaltado o hotel e em seguida entrado em ônibus para fugir do local do crime. Os policiais o abordaram e encontraram 4 celulares, 3 trouxinhas de ox, 3 porções de maconha tipo skunk, R$237, um relógio, além de arma caseira com o suspeito. Ele foi levado para o primeiro DIP. O ex-vereador de Iranduba, Antônio Irapuã Vale Sampaio, foi atacado a teçadadas por volta das 2h da madrugada de ontem, enquanto dormia em seu sítio no ramal Nova Esperança, no quilômetro 19 da rodovia M70. Segundo a filha do ex-vereador, Merleide Sampaio, Irapuã teve a casa invadida durante a madrugada pelo assaltante conhecido pela alcunha de Dorme Sujo, residente no bairro Alto de Nazaré, no Cacau Pereira. O criminoso portava um teçado e um simulacro de arma de fogo. O ex-vereador foi ferido em uma das mãos, na perna e no pé. Um amigo de Irapuã, identificado como Rui dos Santos Oliveira, que estava na residência, também ficou ferido durante o ataque. Antes de ir à casa do ex-vereador, o marginal invadiu uma residência vizinha e matou, como a radiodifusora informou ontem com Alberto Pellegrini, matou a facadas o caseiro de 57 anos, que era conhecido como Cancan, e ainda feriu o dono da casa de nome Francisco Osaide de Araújo. A Delegacia de Repressão Entorpecentes da Polícia Federal apreendeu 570 quilos de drogas em uma região de mata próxima ao município de Manacapuru. A droga estava avaliada em aproximadamente 3,5 milhões no mercado do tráfico. Ainda de acordo com a delegacia, 2 homens foram presos em flagrante e a embarcação que utilizavam para fazer o transporte do material foi apreendida. Os entorpecentes foram encontrados durante a ação fiscalizatória ostensiva na calha do Rio Solimões. 6h28. Outras informações com Alberto Pellegrini. Pellegrini, muita chuva na cidade. Muita chuva, Paulo Guerra, e aqui na área da zona leste da cidade não é diferente. Chove e chove muito forte, Paulo. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, nós vamos informar agora, Paulo, ainda com poucos números em relação à diminuição na criminalidade, Paulo. São os dados do CISP, 48 homicídios a menos nos últimos dias, graças ao grande trabalho da Secretaria de Segurança, Dr. Carlos Alberto, atual secretário de Segurança, dando continuidade ao trabalho do Dr. Sérgio Fontes e atingindo aí uma grande diminuição no número de homicídios na cidade. São pelo menos 48 nos últimos 30 dias, aí um grande trabalho feito pelo Dr. Carlos Alberto, diminuindo e muito o número de homicídios na cidade. Amanhã, Paulo Guerra, dentro da medida do possível, quem sabe nós vamos entrevistá-lo no Jornal da Manhã, onde ele vai trazer mais informações sobre essa diminuição, sobre esses números bastante agradáveis aí de diminuição de número de mortes na cidade.
Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa vítima de acidente de trânsito, e foi só no 28 de agosto. Já no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele chegou dizendo, Paulo Guerra, deu várias versões, ele estava embriagado. Primeiro ele disse que caiu, depois disse que foi agredido e por fim ele andava dizendo aos quatro ventos que foi agredido por um homem conhecido como Acriano. Isso aconteceu lá no bairro Jorge Teixeira. Parece que ele foi mexer com o Acriano e entrou na peia. Toda Acriano é metido a pão de porrada desse daí. Esse Acriano largou-lhe a peia nesse outro que estava se fazendo de engraçado e acabou apanhando lá no bairro Jorge Teixeira. Muita peia ele levou de um homem conhecido como Acriano. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, agora há pouco, Paulo Guerra, os amigos do Batata, da Associação Amigos do Batata, são um grupo de pessoas que distribui lanche para as pessoas que chegam até aquela unidade de saúde, todas as unidades de saúde de Manaus. Agora há pouco era pão com presunto, café com leite para as pessoas que estavam ali com fome, sem dinheiro, as pessoas que vão acompanhar os pacientes, até mesmo um paciente veio comer ali na área externa no pronto-socorro Platão Araújo, numa ação dos amigos do Batata. E no Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As informações dão conta de que tudo começou em uma briga. Eles estavam bebendo na sarjeta, estavam bebendo e tirando gosto com um pedaço de jabá. Um pedaço de jabá para cada, aí um mordia, chupava o jabá e passava pro outro. O outro botava o jabá chupado na boca também e assim iam tomando cachaça e tomando e tirando gosto com jabá babado. Daí Paulo Guerra começou uma confusão. Um começou a beber mais que o outro não gostou e daí começou uma briga. A briga começou a se acalorar. Um deles pegou uma pedra e sentou-lhe no pé do ouvido do seu oponente, que acabou caindo desmaiado na sarjeta. Rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde todos os cuidados foram feitos e ele já está fora de perigo, já colocaram um curativo nele, e o outro que deu a pedrada saiu cambaleando, mas conseguiu fugir, levando o pedaço, ele ia chupando o pedaço de jabá e levando o resto de cachaça e tomou rumo ignorado. O negócio tá feio, a crise realmente chegou, estão dividindo até tira gosto com cachaça, cada um chupa um pedaço de jabá, um chupa um pouquinho, aí depois passa o jabá babado pro outro, tirando o gosto da cachaça. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 4 homens armados invadiram um ônibus da linha 619, conforme nós já divulgamos no dia de ontem, estamos reforçando no Jornal da Manhã que o crime aconteceu no bairro Puraquequara. Um dos homens foi preso, com ele a polícia encontrou arma caseira, faca, uma boa quantidade de dinheiro e 4 celulares roubados, além de uma bermuda velha e 2 preservativos. O homem que foi preso já vai ser encaminhado à cadeia pública. Assim esperamos. Ele tem apenas 19 anos de idade, mas já é um homem experiente no mundo do crime. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais de meia tonelada de droga é apreendida na calha do Rio no Rio Solimões. Diz a Polícia Federal, uma grande quantidade em droga. A Delegacia de Repressão Entorpecentes da Polícia Federal apreendeu no dia de ontem 570 quilos de droga numa fiscalização na calha do Rio Solimões. A droga foi localizada numa área de mata, nos fundos de um sítio à beira lá do município de Manacapuru. Uma grande ação aí da polícia, prendendo aí esses bandidos, apreendendo aí droga, arma e um colete, até um colete à prova de bala. 570 quilos de drogas
É uma grande apreensão, mais uma apreensão de drogas aí por parte da Polícia Federal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mãe desnaturada, alcoólatra, gosta de beber cachaça. Uma mulher perdeu a própria filha na feira ontem. Paulo Guerra, as informações dão conta de que a criança já está desaparecida há aproximadamente 4 dias. E ela estava lá na área da feira, estava com essa criança, quando de repente não sabe que rumo tomou a criança. Ela estava mais uma vez com problemas de drogas e deixou a própria filha de 5 meses aí a mercê da própria sorte. A delegacia especializada aí de proteção ao menor já está trabalhando. O nome da criança é a Ana Beatriz Marques, de apenas 5 meses, e está desaparecida há 4 dias, né? A delegada Juliana Toma está aí à frente das investigações para ver se localiza a criança de 4 meses que a própria mãe disse que perdeu lá na feira Manaus Moderna. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra, ao chegar no Instituto Médico Legal, na madrugada de hoje, falava com o George na permanência, ele me dizia: a pedra está vazia, graças ao grande trabalho da polícia. Nenhuma morte registrada nas últimas 24 horas. A pedra está criando teia de aranha. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou 52 exames de corpo de delito nas últimas 24 horas. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h37 em Manaus. As polêmicas que envolvem os professores municipais foram temas de uma coletiva de imprensa solicitada pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, na tarde de ontem. A categoria pede mais transparência sobre os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb. E o gestor municipal levantou suspeita de conspiração. Durante o encontro que ocorreu na sede da prefeitura, o prefeito informou que o fundo está sendo utilizado nos pagamentos da progressão de titularidade e tempo de serviço dos professores. Ele explicou ainda que não há nada o que esconder, já que os valores do Fundeb estão disponíveis no portal da transparência. Arthur Neto apresentou em um projetor prints de algumas conversas em um grupo de WhatsApp, supostamente composto por alguns professores que fazem parte do movimento reivindicatório, onde eles organizam novos protestos e arquitetam boicotes à educação municipal. A iniciativa foi vista pelo prefeito como um ato contra a educação das crianças. Ele informou ainda que não vai concordar com o tipo de profissional que conspira contra a educação em Manaus. O Ministério Público do Estado anunciou ontem que recomendou ao governo a suspensão da taxa de inspeção de licenciamento ambiental de veículos implantada na última semana pelo Detran. A recomendação ocorre um dia após o órgão reduzir o valor da taxa de 133,33 para R$66,70. O Departamento Estadual de Trânsito informou que ainda não foi notificado sobre o assunto. O procurador-geral Fábio Monteiro explicou que para a população pagar por um serviço é necessário antes saber quais foram os critérios usados na definição da taxa de cobrança. Monteiro diz ainda que o Código Tributário Brasileiro sequer prevê essa taxa. Em razão disso, ele afirmou que o órgão vai analisar a constitucionalidade da lei. O Detran tem 90 dias para responder se vai cumprir ou não a recomendação. Se o Departamento Estadual de Trânsito não acatar, o Ministério Público Estadual anunciou que vai entrar com processo na Justiça. Vamos falar de loterias, Eduardo. O sorteio 1972 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$40 milhões para quem acertar as 6 dezenas. A dupla Sena, concurso 1698, sorteio ontem à noite, acumulou nas duas faixas. No primeiro sorteio, dezenas sorteadas 09, 17, 22, 38, 43 e 48. Segundo sorteio, 10, 21, 23, 28, 36 e 41. Aqui na concurso 4.491 também acumulou. As dezenas sorteadas foram 02, 12, 13, 18 e 28.
A quadra saiu para 214 apostas, cada uma leva R$1.919,01. O terno teve 9.714 ganhadores com premiação individual de R$63,57. Time do coração foi o América. Time Mania concurso 1087 também acumulou. As dezenas sorteadas foram 12, 28, 37, 44, 59, 66 e 75. A Lotomania concurso 1800 também acumulou 19 acertos, 8 apostas, cada uma leva R$25.938,09. Dezenas sorteadas 02, 04, 16, 28, diga 33, 39, 41, 47, 50, 54, 56, 57, 65, 67, 73, 74, 75, 79, 80 e 85. Vamos às notícias do esporte. E Cruzeiro e Flamengo decidem no Mineirão a partir das 21h45 de hoje o título da Copa do Brasil. No primeiro confronto no Rio, os times empataram em 1-1. O campeão tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem. Hoje tem jogos pela Liga dos Campeões da Europa. Às 15h45 jogam Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Sporting Barcelona. Juventus e Olympiacos. CSKA Moscou e Manchester United. Pelo Campeonato Brasileiro, Série B, 19h30 jogam Internacional e América Mineiro. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h45. O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdelaziz, autorizou ontem que mulheres possam dirigir veículos na ultraconservador país muçulmano e que sejam expedidas carteiras de motoristas para elas. Ao menos 14 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas na noite de ontem na cidade de Chihuahua, no norte do México, quando homens armados atacaram um centro de reabilitação de usuários de drogas, informou a polícia local. Um novo atentado a um dos principais oleodutos da Colômbia provocou derramamento de petróleo em um rio a nordeste do país, informou a Ecopetrol, maior empresa de petróleo colombiana. O ataque afetou novamente o oleoduto de 780 quilômetros de comprimento, alvo frequente de ataques atribuídos por autoridades ao Exército de Libertação Nacional, única guerrilha ativa na Colômbia. No entanto, nenhuma autoridade se pronunciou de imediato sobre os responsáveis pelo atentado. Republicanos dos Estados Unidos não conseguiram novamente nesta terça-feira, na 7ª tentativa, revogar o Obamacare, em uma amarga derrota que levanta mais dúvidas sobre a habilidade dos republicanos de cumprir a agenda do presidente Donald Trump. O partido não conseguiu ganhar apoio suficiente de seus próprios senadores para um projeto de lei para revogar o ato de cuidados acessíveis e decidiu não colocá-lo em votação, disseram diversos republicanos. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram ontem por 5-0 pedido da Procuradoria-Geral da República para prender o senador Aécio Neves, mas por 3-2 determinaram o afastamento do mandato e o recolhimento noturno do senador em casa. Votaram contra o pedido de prisão os 5 ministros da turma: Marco Aurélio de Mello, relator Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Em relação ao pedido de afastamento do mandato, votaram contra Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes. Barroso, Rosa Weber e Fux votaram pelo afastamento. Pela decisão, Aécio Neves também ficará proibido de manter contato com outros investigados na Operação Lava Jato e deverá entregar seu passaporte, devendo permanecer no Brasil. O Senado aprovou ontem a criação de um fundo eleitoral para financiar as campanhas com recursos públicos. A estimativa é que esse fundo tenha 1,8 bilhão de reais. Com a aprovação, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, classificou como absurda a aprovação do substitutivo ao projeto de lei do Senado no início da noite de ontem em Brasília. O projeto cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que será composto por 30% das emendas impositivas apresentadas pelas bancadas de deputados e senadores ao Orçamento Geral da União. O Senado Federal discute uma proposta que pode resultar na exoneração de servidores municipais, estaduais e federais que tiverem avaliação insuficiente. O projeto de lei complementar que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça prevê a criação de exames regulares para avaliar o desempenho do funcionalismo. A proposta é de autoria da senadora Maria do Carmo, do Democrata do Sergipe,
e relatado por Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. De acordo com a senadora, a ideia é regulamentar o artigo 41 da Constituição, que prevê casos em que servidor com estabilidade pode perder o cargo. O ex-ministro Antônio Palocci enviou ontem uma carta ao Partido dos Trabalhadores em que pede a desfiliação da legenda. No documento de 4 páginas, ele descreve os motivos pelos quais resolveu deixar o partido que ajudou a fundar. A carta é endereçada à presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Na carta, Palocci faz uma série de críticas ao PT e ao ex-presidente Lula. O ex-ministro diz que estranhou o processo aberto contra ele, não pela condenação que já recebeu na Lava Jato, mas pelas declarações contra Lula. Pensava ser normal que o partido procurasse saber as razões que levaram a tal condenação e minhas eventuais alegações. Mas nada de receber sobre isso, escreveu o ex-ministro. Ele reafirma que todo o conteúdo do depoimento criticado pelo PT trata apenas da verdade dos fatos. Ele diz acreditar que em breve o próprio Lula irá confirmar tudo isso, como chegou a fazer com o Mensalão, quando numa importante entrevista concedida na França, esclareceu que as eleições do Brasil eram todas realizadas sob a égide do Caixa 2 e que era assim com todos os partidos. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país? Enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos a Dona Marisa? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? Questiona, se referindo a Lula. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. STF afasta Écio do mandato e impõe recolhimento noturno. O Estado de São Paulo estampa. Somos um partido ou uma seita? Reage Palocci ao deixar o PT. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Leitura da denúncia contra Temer no plenário da Câmara acaba após 5 horas. Valor econômico. Senado aprova fundo com dinheiro público para financiamento de eleição. Estado de Minas. Câmara aprova texto base da medida provisória que garante foro privilegiado a Moreira Franco. Jornal do Comércio no Recife. Raquel diz que dará continuidade à denúncia contra Temer se a Câmara autorizar. Fortaleza Diário do Nordeste. TCE corta benefício de conselheiros do extinto TCM. 0 hora, Porto Alegre. TRF4 aumenta a pena de José Dirceu em 10 anos. Agora são 30 anos. Brasil Econômico. Contas externas fecharam agosto com déficit de 302 milhões de dólares. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Setor de componentes cresce no polo industrial de Manaus. A crítica. Amazonas exporta órgãos para transplantes. Agora. Pedreiro estupra menina indígena de 10 anos. Em tempo. Terror e pânico em assalto com reféns. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, Stone Júnior, Cíntia Moreira, Rafael Costa, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.